E nós vamos falar agora sobre um depoimento que apareceu aqui na CNN de um repórter que assistiu o depoimento do Freire Gomes. E ele está falando sobre a questão do Felipe Martins. E esse ponto é um ponto bastante delicado, porque o Felipe Martins, vocês lembram, ficou preso um tempão por conta de uma suposta viagem que ele nunca fez. E se ele já tivesse feito também não era crime nenhum fazer aquela viagem, não era procurado de nada, ele poderia ter feito a viagem se ele quisesse. Então, assim, é um dos casos mais absurdos que tem, porque evidentemente ele foi preso para tentar forçar uma delação premiada. E agora a gente descobre que o único elemento de prova que tem contra ele é o depoimento do Mauro Cid, que o próprio Mauro Cid já disse que foi obrigado a depor daquele jeito, porque a polícia forçou um monte de coisa na palavra dele lá. Ou seja, a gente está perto de deixar claro, pelo que está dizendo no depoimento aqui, que o Felipe Martins não teve nenhuma participação em nada nessa história toda, né? E quiseram pegar o cara por quê? Qual que é a lógica, né? Eu vou explicar para vocês qual é a lógica. E também isso explica, talvez, o porquê que o Braga Neto está preso até hoje também. Estão tentando forçar uma delação premiada dele, talvez para incluir o Felipe Martins nessa história, né? Esse vídeo é baseado num vídeo do Deltan Dallagnol. Ele já fez um vídeo sobre isso, muito interessante o vídeo dele, eu recomendo, mas eu vou acrescentar algumas coisas aqui no meu vídeo também, além do que ele está falando aqui. Essa notícia foi sugerida por Careca do Oracle EPM, Volta Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa curiosa. Eu vou tocar para vocês aqui o depoimento, mas só para lembrar, né? O Felipe Martins era assessor do Bolsonaro. E o Mauro Cid, na delação dele, consta que o Felipe Martins seria o assessor que entrou na sala do Bolsonaro, naquela fatídica reunião em que haveria a discussão do golpe, o que, de novo, é uma besteira completa, porque discussão de golpe não é golpe, pô, não tem esse negócio, né? Para ter golpe tem que ter execução, não teve execução, tinha cogitação no máximo, né? Mas enfim, o Felipe Martins teria entrado nessa reunião do golpe levando a tal da emenda que tinha lá o estado de sítio, né? Era, na verdade, uma emenda de estado de sítio, no final das contas. Bom, depois disso, o Felipe Martins foi preso porque supostamente teria ido para os Estados Unidos e teria fugido para os Estados Unidos, uma coisa muito estranha. Claramente ele foi preso para tentar forçar uma delação premiada, que ele reconhecesse que ele entregou uma minuta golpista e não sei o que lá. É muito curioso, eu falo isso sempre para vocês. Eles estão querendo usar tudo que a esquerda dizia que a Lava Jato fazia, eles estão querendo fazer aqui para equivaler uma coisa com a outra. A diferença é que a Lava Jato não fazia nada disso. Nenhum desses absurdos que eles estão dizendo que a Lava Jato fazia, a Lava Jato não fazia. Eles estão fazendo isso, de prender a pessoa para forçar a delação premiada e coisa e tal. E eles já estão numa situação tão complicada que eles precisam justificar as coisas, né? O que eu acho que eles queriam demolir o Felipe Martins a qualquer custo? Porque lembra, o Felipe Martins era um assessor do Bolsonaro que incomodava muito a esquerda. Lembra que eles inventaram um negócio que ele fez um ok e era símbolo nazista e não sei o que lá? A esquerda estava uma arara com esse cara. Botaram o nome dele nessa história sem ninguém dizer nada. O Mauro Cid, segundo o depoimento dele, disse que o Felipe Martins estaria lá nessa reunião, mas o próprio Mauro Cid disse que o depoimento dele lá é o que acontece. Gente, isso é muito comum em depoimento, tá? Você fica ali horas conversando com o delegado e supostamente o escrivão falando tudo que vocês estão falando ali. Aí depois que tiver tudo transcrito, eles te dão aquilo para você ler tudo e dizer se tá ok. Cara, se tu ficou horas falando, vai ser páginas e mais páginas de texto para você ler. Tipicamente a pessoa vai lá e assina o negócio e entrega. Então se o escrivão botou ali Felipe Martins, não sei o que lá e coisa e tal, acabou indo isso, mas não era o que o cara falou, né? E agora no testemunho é o momento que o cara desmente. Por exemplo, a questão de dizer que ele ia mandar prender o Bolsonaro e coisa e tal, né? Ele deixou claro, o Freire Gomes, que nunca falou em prender o Bolsonaro, nunca impediu o Bolsonaro de fazer coisa alguma, né? Mas enfim, o caso aqui é o caso do Felipe Martins. Aí, para botar o Felipe Martins no golpe, entre aspas, golpe, o que eles tinham era o depoimento, a delação premiada do Mauro Cid, a questão do registro de entrada no Alvorada, que depois se descobriu que estava errado, estava para o dia seguinte, o Felipe Martins só entrou no Alvorada no dia seguinte, então caramba, que negócio é esse? E a delação do Freire Gomes, que ele também disse que não estava lá. Ou seja, não tem nada que eu diga que bote o Felipe Martins lá no Palácio do Alvorada. E aí, como é que vão fazer?
Repara que isso está muito estranho, essa história. Por quê? Porque essa história toda tem também o porém do fato de que o caso do Felipe Martins é um caso que vai pegar lá nos Estados Unidos. Será que é o pessoal se preparando já para soltar o Felipe Martins, liberar o Felipe Martins para tentar aliviar a barra com o Trump? Vamos ouvir o caso aqui da CNN e depois a gente comenta mais. Bom, vamos lá, Márcio. Como tem muito depoimento, né, eu vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins, que ficou preso ali preventivamente por 6 meses, sob a acusação de ter fugido do Brasil lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, diz nesses vídeos? Ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes, que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. Freire Gomes diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E que quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. Depois... Olha o absurdo. O delegado botou no inquérito que era o Felipe Martins, esse assessor que estava lá. O delegado dizendo isso. Ou seja, mostra mais uma vez como é que foi essa coisa toda montada, porque tiveram que parir um golpe do nada, tiveram que inventar um golpe do nada, ficaram criando ficção científica para criar esse troço aí, para chegar nesse ponto aí, né? Pois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe que, como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Pois bem, o comandante da aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele. Então, repara a coisa importante que está acontecendo aqui, né? Ninguém concordou que o Felipe Martins estava na reunião. A única que falou foi o Mauro Cid, mas como você vê claramente no depoimento do Freire Gomes, é muito possível que no depoimento do Mauro Cid também, o delegado que tenha incluído o nome de Felipe Martins ali, que o Mauro Cid não tenha falado nada e que o delegado incluiu esse nome lá na coisa, no depoimento dele, né? E, de novo, quando tiver a oitiva dele, vai ter a oitiva dele, vai se saber o que aconteceu no final das contas, né? Aí depois aqui ele vai dizer que, mas isso torna a coisa muito frágil contra o Felipe Martins, porque só tem o depoimento do Mauro Cid, e aí é muito fraco, né? Não pode teria que ter mais alguma coisa para corroborar isso. Desde a época da Lava Jato já se estabelece, aliás, antes da Lava Jato, a lei que permite delação premiada já deixa claro que a delação premiada não pode ser usada como único meio de prova, tem que ter mais alguma coisa. Se agora ficou a delação premiada do Mauro Cid, mas não tem mais nada corroborando aquela delação, o Felipe Martins não tem por que estar nesse processo, né? E aí tem duas observações que eu quero fazer aqui sobre isso. A primeira observação é a seguinte: me parece estranho ele falar aqui, a CNN, que é de esquerda, que é totalmente a favor desse projeto, desse processo todo, né, de tem que punir os bolsonaristas e não sei o que lá, ele está falando desse jeito. A impressão que eu tenho é que esse pessoal está vendo que o Felipe Martins é um problema para eles, né? E é um problema por quê? Porque lembra, você está num contexto agora de uma briga entre o Alexandre de Moraes e o governo americano. E o governo americano tem um trunfo que até agora ninguém tem falado sobre isso. Não é lei Magnitsky, não é Rumble, não é rede social, não é censura, não é nada. É o caso do Felipe Martins. Por quê? Porque, como vocês sabem, está rolando o caso lá, está rolando a investigação lá nos Estados Unidos, houve um funcionário brasileiro naturalizado que falsificou esse negócio no sistema de entrada lá dos Estados Unidos. Esse cara, eu não sei o que vai acontecer com ele, mas a justiça americana é muito pesada. Esse tipo de coisa, falsidade de sistemas de entrada, é um negócio extremamente sério. E é possível que o cara diga que foi mandado por alguém, ou aconselhado por alguém, ou estimulado por alguém a fazer isso. Então repara o tamanho do problema que isso pode gerar para o Alexandre de Moraes. Eu não descarto nada, que o pessoal já está preparando aqui uma saída para tirar o Felipe Martins dessa história toda, para tentar esvaziar o caso do Felipe Martins. Ah, não, Felipe Martins deixa para lá, acaba com isso, porque virou um problema muito sério que pode... Assim, não vai resolver a coisa, tá? Porque esse negócio, conforme for lá nos Estados Unidos, vai dar merda para o Alexandre de Moraes de qualquer forma.
mas é uma maneira deles tentarem amenizar o problema aqui no Brasil. É uma coisa isso. O outro problema dessa história toda aqui é aquilo que eu falo para vocês. Esse inquérito todo do, entre aspas, golpe do Bolsonaro não é um inquérito judicial, é uma propaganda. É uma peça de propaganda, é um julgamento show, um tribunal de exceção que está fazendo um julgamento show. O que eles querem, de fato, é convencer as pessoas de que Bolsonaro é ruim, que teve um golpe de Estado, que Bolsonaro é golpista e não sei o que lá, sendo que está mais do que óbvio para qualquer um que veja os depoimentos ali que não teve nada disso, que eles estão forçando uma barra enorme. Mas eles têm que convencer as pessoas disso. E daí é o problema, como ele fala aqui, que enfraquece o caso. Enfraquece o caso, enfraquece um bocado o caso. Porque se teve os dois pontos que enfraquecem esse caso. Primeira coisa, o fato de dizer que o general Freire Gomes dizer abertamente que, olha só, esse depoimento que o delegado colheu lá está fraudado, está adulterado. Ele botou esse nome lá, eu nunca falei isso. Então, obviamente, que isso tira toda... Olha, e os outros depoimentos? O que será mais que não tem de fraude nesses outros depoimentos? Você lembra que o próprio Mauro Cid falou que naquela conversa com um amigo dele, que caramba, ele já tinha uma história toda lá, tinha uma história toda contada, queriam que eu assinasse a parada. Eles já inventaram um negócio lá, um drama de ficção lá, que eu tinha que assinar ali, já botaram aquilo tudo, todas as palavras na minha boca, né? Forçaram tudo. E a gente está vendo que é exatamente isso que está acontecendo. Esse pessoal está querendo equiparar isso com a Lava Jato, mas está equiparando, na verdade, com a descrição que a esquerda fazia da Lava Jato, não com a Lava Jato de fato. A Lava Jato nunca foi desse jeito. A esquerda dizia que a Lava Jato era assim. E agora eles estão usando as mesmas armas, supostamente, para fazer isso. E aí, no final das contas, o que chegou no final das contas? Que, olha só, se o delegado está fazendo esse tipo de coisa, botou em questionamento todos os depoimentos que estão lá. Se fosse um tribunal sério, era questão para anular a porra toda e voltar ao zero. Manda para a Polícia Federal, começa a investigar de volta. Porque acabou, isso aqui é tudo inválido, né? Tá tudo adulterado. Começa a investigar, começa a dar estaca zero, essa coisa toda de novo. Isso não vai acontecer, evidentemente, mas é o que eu lembro para vocês. O objetivo desse processo é midiático, é de propaganda e marketing. Então, o mero fato desse tipo de informação ter saído já destrói muito da narrativa do Alexandre de Moraes, muito do peso dessa condenação no final das contas, né? E vamos aguardar, porque esse caso do Felipe Martins, isso ainda vai feder, e isso está controlado pelos Estados Unidos, que agora não está nem um pouquinho feliz com o que está acontecendo aqui no STF, aqui no Brasil. Então, esse caso aqui é um caso clássico que destrói totalmente a narrativa deles e dá muita munição para o pessoal. Aí uma outra dúvida que surge é, a gente sabe que o Braga Neto está preso também porque estão querendo forçar uma delação premiada dele. Alguma coisa do tipo, entrega o Bolsonaro que a gente livra você e não sei o que lá. E eu não sei se o Braga Neto vai topar isso, eu acho que não vai topar, mas eles estão forçando a barra para tentar alguma coisa nesse sentido, né? E talvez muito desse desespero deles fosse justamente para que ele confirmasse o Felipe Martins. Eles precisam ter uma outra confirmação do Felipe Martins nessa reunião para poder ter alguma coisa válida, senão vai jogar tudo por água abaixo, a parte do Felipe Martins. E se a parte do Felipe Martins for por água abaixo, a questão da reunião lá já fica toda comprometida também. E os outros depoimentos, o que tem de verdade nisso daí, se o delegado está colocando palavras na boca do depoente nessa história, né? Enfim, o STF continua mantendo o Braga Neto preso, continua fazendo a tortura contra ele. Vamos ver onde é que vai terminar isso daqui. Eu tô achando que não vai terminar bom para o Alexandre de Moraes, não. Como eu falo para vocês, essa questão do Felipe Martins é um ponto tão delicado que a impressão que eu tenho é que esse pessoal já está querendo voltar atrás nisso daí e soltar o Felipe Martins. Acho ótimo, excelente, tem que soltar o Felipe Martins mesmo. Ele é um injustiçado nessa história. Mas eles estão fazendo isso por puro cagaço. E pior, não vai resolver, porque a investigação lá nos Estados Unidos vai continuar. E um detalhe importante, o Freire Gomes era a testemunha de acusação contra o Felipe Martins. A PGR queria demonstrar que o Felipe Martins estava lá. O Freire Gomes era a testemunha de acusação. E a testemunha de acusação diz que o cara não estava lá. Ou seja, ficou complicada essa história. E aí, será que não é exatamente, não estou querendo soltar esse negócio exatamente para soltar o Felipe Martins porque estão com medo dessa história? Olha, vamos ver o que vai acontecer.